Oi gente, meu nome é Thaís Nari e nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como fazer a pintura em chantininho. Acompanhe aí o passo a passo pra vocês pegarem todas as dicas e arrasarem também nos bolos pintados. O primeiro procedimento que a gente tem que ter no nosso bolo é espatular ele e deixar descansar na geladeira, pelo menos 2 a 3 horas, tá? E agora com o pincel a gente vai fazer a marcação do desenho que a gente vai pintar. No meu caso eu vou pintar uma rosa, então eu tô fazendo um círculo aqui pra marcar onde eu vou passar, né, o meu pincel, fazer as minhas pétalas, para não ficar muito fora desse espaço. Então eu faço todo o meu desenho aqui, vou fazer rosa, vou fazer umas margaridas também, e vou demarcando o espaço para eu não me perder na hora de fazer a pintura. Não é um desenho certinho, definido não, tá? É só uma marcação pra gente não se perder. Agora a próxima etapa é formar nossa paleta de cores. Tenho aqui os corantes em pó da Sweet Decor. Tô usando magenta, amarelo, vermelho e verde, e também o dióxido de titânio, que é o corante branco. Então, com uma espátula, a gente vai misturando, tá? Um pouquinho de chantilly com o corante em pó. Mistura bem para poder pegar, né, as cores no chantininho. E agora com os pincéis, olha, os pincéis precisam ser macios, tá? Não pode ser pincel duro não. E olha só, esse daqui é daqueles bem baratinhos de pintar com tinta guache. Não tem? A gente encontra em papelaria, em loja de artesanatos, Léo e Léo a marca desse daí. E o que importa é ser um pincel bem macio, tá? Bem molinho pra gente conseguir pintar o nosso bolo sem marcar, sem fazer buraco no nosso bolo. Se a gente pegar um pincel muito duro, ele vai ficar marcando as cerdas, né, na lateral do nosso bolo, na nossa pintura. Então a gente usa um bem molinho, tá? Outro utensílio que a gente vai precisar para fazer a pintura é uma tigelinha, um copinho com água, tá? Que essa água vai servir para hidratar o nosso pincel e hidratar o nosso chantininho. A gente precisa do chantininho bem molinho. Então a gente molha o nosso pincel aí nessa água, hidrata o chantininho da nossa paleta e esse chantininho bem molinho que a gente vai usar para fazer a pintura do nosso bolo. A primeira parte da minha pintura vai ser as rosas, que são as flores maiores. Então, nessas rosas eu vou fazer um fundo de uma cor clara. Eu tô usando o vermelho aqui. O vermelho bem misturadinho com chantilly para ele não ficar tão forte. E eu usar uma cor clara para fazer o fundo das rosas. Sempre com a mão leve a gente vai dando as pinceladas e formando, né, o nosso desenho. Agora eu peguei uma cor mais escura, um tom mais escuro, que eu tô usando o magenta, também bem hidratadinho, para ir formando as pétalas da rosa. Então a gente vai sempre no formato de vírgula, fazendo as pétalas da lateral e depois as de cima também. Então eu tô começando a formar minhas pétalas com essa cor escura e depois eu vou clarear com o dióxido de titânio, né? Com o chantininho misturado com o dióxido de titânio, que é o corante branco no caso. Agora eu já dei iluminação nas minhas pétalas e agora eu tô fazendo só umas pintinhas com um verde bem escuro, um pincel bem fininho, pra ser, né, as pintinhas do miolinho da nossa rosa. Eu vou fazer de verde e de rosa também, o magenta no caso. Partindo aqui para minhas margaridas, vou usar o chantininho amarelo, com corante amarelo. Começo fazendo esse círculo para delimitar o tamanho, né, da minha margarida. E com um tom mais escuro eu vou formando o miolinho já da minha margarida. E em seguida eu venho com o pincel fazendo as pétalas. Com o tamanho mesmo do pincel eu consigo já formar as pétalas, só arrastando o pincel, a gente hidrata ele, né? Põe o chantininho colorido no pincel e a gente vem formando as pétalas com o tamanho mesmo do pincel. Pelo vídeo vai parecer que é rapidinho de fazer, mas não é não, tá? É com calma, com delicadeza. Eu acelerei o vídeo, né, pra não ficar tão grande pra vocês assistirem, mas é com calma mesmo que a gente faz isso. Nessa parte eu já iluminei as minhas margaridas, olha, já tá com branco. Os botões também eu já iluminei e eu fiz a marcação da frase que eu vou escrever nesse bolo. Então, primeiro com o pincel só sujinho de corante, né, pra não borrar se acontecer de errar, né, eu faço a marcação das letras. E agora, com calma também, com bastante delicadeza, a gente vai formando as letras com um pouquinho mais de corante, né? Um pouquinho mais de chantininho no nosso pincel, pra gente fazer a marcação das letras ficarem mais grossas e mais visíveis também, né? Pra ficar mais acesa a nossa pintura. Primeiro a gente faz só a marcação bem clarinho, pra marcar mesmo onde a gente vai passar o pincel de verdade. É igual na época da escola, né? Primeiro a gente escreve de lápis, depois a gente passa a caneta por cima. Se você tá gostando do vídeo, já deixa seu like aí pra me ajudar, tá? Compartilha o vídeo se você conhece alguma amiga confeiteira aí que tá morrendo de curiosidade de saber como a gente pinta em bolo de chantininho. Manda esse vídeo pra ela, compartilha nas suas redes sociais aí pra me ajudar também. Já que eu tô ajudando vocês, né? Compartilha aí.
Então assim ficou a nossa pintura com a frase, e agora eu vou partir para as folhas do nosso arranjo de flores aí. Então com o meu corante verde, eu não tô usando esse verde puro, e essa é uma dica também, que a gente pode misturar os corantes, tá? Então não precisa comprar todas as cores, principalmente para quem tá começando, compra as cores primárias, né, que são as básicas, e depois vai fazendo as misturas. Por exemplo, nesse tom de verde eu tô usando o verde com vermelho, para dar uma secada, né, nesse tom, não ficar um verde tão aberto, tão cheguei. E aí, onde eu ver que tem espaço para colocar folhinhas, eu vou colocando folhinhas, umas maiores, umas menores, e olha só como fica o resultado final do nosso bolo. Gostaram, gente? Eu espero que sim. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam desse bolo. E eu quero ver o de vocês também, hein? Então esse foi o nosso vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Não deixe de me seguir nas redes sociais também, no Instagram, me manda um oi lá pra gente conversar, bater um papo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o seu like aí e até a próxima, gente. Tchau!